Opa rapaziada, vim apresentar a vocês a nona parte dessa obra muito antiga aqui do canal, pois agora eu consigo traduzir pra vocês, então eu espero mesmo que vocês gostem. Peço humildemente pra quem ainda não me segue lá no Insta pra dar aquela forcinha e seguir. Em breve vou fazer uma interação maior por lá e espero mesmo que vocês gostem. E no último episódio, pra tentar derrotar geral, o Mofan tinha de pegar a sua espada Tushan, e foi literalmente atrás disso que o Manito foi desesperado juntamente com as suas parceiras. Uma enorme explosão acontece simplesmente mandando o Mofan pra trás, enquanto a Draconata alerta o mesmo, dizendo que ele não tinha chance contra os guardiões e que era melhor apenas ir embora. Vendo aqueles dois brutamontes ali em sua frente, o Mofan reflete que assim que ele conseguir pôr as suas mãozinhas na espada Tushan, a luta acabará de vez então. O problema é que eles eram bem fortes mesmo. Não se deixando abalar pela preocupação, o Mofan parte para cima dos três, dizendo que não fará muita diferença, e no final apenas irá temperar aqueles manos ali com a sua receita secreta. Assim que ele consegue dar um baita socão repleto de energia demoníaca no guardião, parece que algum tipo de campo de força acaba bloqueando seu golpe por completo. Ele até consegue quebrar um pouco aquele campo de força maligno nos guardiões, mas para o azar do garoto, aquele golpe deixa os guardiões ainda mais irritados com a presença de Mofan. Depois de quebrar o campo, Mofan dá uma lesão neles e corre em busca do seu objetivo principal, que era pegar a sua espada, e o prota realmente está muito perto de chegar lá. Para Mofan aquilo parecia mais como um sonho, ele finalmente estava perto da espada Tushan, afinal já se passaram anos desde que ele precisava da sua grandiosa espada Tushan. Porém, para a surpresa do nosso querido Mofan, o Guardião Azul simplesmente corta o barato dele, e por sorte não foi a mão, viu? Estavam deixando você sonhar só, cara. Nesse momento, Mofan até consegue desviar do golpe do Guardião Azul, porém quase no mesmo instante, combinando o ataque, o outro guardião também ataca Mofan. Enquanto isso, lá dentro do campo de força, o Mestre Uli estava encucadaço com o fato de Mofan conseguir pegar de volta a espada Tushan, e que isso seria literalmente um desastre. Mas o outro mestre, todo esfolado, tenta acalmar o seu amigo, dizendo que talvez ficasse tudo bem, afinal Jiao Mu estava por lá, então não teria tanto problema. O maluco muito irritado pega o coitado pelo pescoço e diz que só estão ali por culpa dele. Sendo assim, o mesmo deveria pagar com sua própria vida por conta de seu pecado. E não dá outra, sem mais e nem menos, o Uli suga a alma do coitado depois de quebrar o pescoço dele. Credo, mano, depois falavam que os piores eram o povo do Mofan. Com o sangue do coitadinho, o Uli, depois de usar algumas técnicas demoníacas, consegue enfim fazer uma nova arma feita com a alma e sangue do carinha. Completamente exausto, o Lee dispara a foice de sangue Holian, que só o convocou porque literalmente não lhe restava mais nenhuma opção, e ele realmente precisava mesmo quebrar aquela barreira. E como se aquela arma possuísse o seu corpo por completo, com um olhar sinistro e uma voz pior ainda, ele apenas diz em voz alta que é hora de festejar finalmente. Enquanto isso, lá do lado de fora da sala da espada Tushan estava o Sênior todo bagaçado, e somente com um cotoquinho de braço para apoiar ele nesse momento de guerra. Nesse instante, Jiao Mu começa a se aproximar do lugar, gritando com seus homens, perguntando se eles eram idiotas por deixarem alguém entrar dentro da sala da espada Tushan. E com o Sênior escondido e morrendo de dor, Jiao Mu ordena para os seus homens para que alertassem o líder dessa seita e também o das outras seitas para terem reforços. Absolutamente do nada, Hou Yuan aparece juntamente com seu pai por uma janela e consegue enxergar o estudante Sênior jogado ali no chão. E isso já deixa a mesma completamente surpresa. Desesperado, o Sênior diz a si mesmo que aquilo estava se espalhando para o seu corpo e que na real ele deveria ter adivinhado que isso lhe aconteceria, porém se continuasse, definitivamente ele iria jogar no Vasco. Sua única esperança agora era usar a técnica demoníaca de cura, e todo bagaçado ele resmungava que isso tinha de dar certo ou seria o seu fim ali naquele cafofo. Quando Hu e seu pai veem o estudante Sênior usando aquela técnica, já ficam completamente em choque e se perguntando desde quando ele tinha aprendido a usar técnicas demoníacas. Assustado e irritado com algum barulho, o Sênior lança o seu poder e grita perguntando quem carambas estava ali e o que queria dele. O maluco estressado, é o carro do ovo passando na sua rua só, irmão. Mas Hou Yuan, sempre esperta, com muita destreza mesmo, consegue rebater o ataque do Sênior, usando uma de suas habilidades de proteção que aprendera com o Mestre Gu. Ao ver de quem se tratava, o maluco já fica todo preocupado e pergunta a Yuan se ela por algum acaso tinha visto a habilidade que ele acabou de usar ali dentro do galpão. Tentando justificar todas essas atrocidades que ele vinha cometendo, o garoto apenas rebate que ela não entendia e que não faz ideia de tudo que ele tem sacrificado para chegar até onde chegou e também para sobreviver. Por fim, ele acaba desistindo de convencer Hou Yuan e diz que na real ela nunca mudaria de ideia, então era melhor apenas ela sair dali e deixá-lo jogado. O cara ainda acrescenta que deixaria ele saírem dali com vida, afinal como o Sênior dela era o mínimo que ele poderia fazer por eles. E na hora ela rebate que pelo menos ele tinha consciência. Na mente do piratão, algumas vozes diziam para ele deixar Yuan ir embora por conta da amizade que tinham, enquanto outras vozes diziam para não deixá-la, pois ela o denunciaria. Mas a voz acaba pegando na ferida, dizendo que somente ele poderia se proteger, e com muito ódio ele pula para cima de Yuan e seu pai, o chamando de ladrões imundos. Enquanto isso, Mofan estava na lida com os guardiões e dizia para si mesmo que não poderia perder essa luta, e que para vencer ele precisava mesmo revelar a sua identidade ali e agora. Depois de refletir muito sobre o que fazer ali naquela situação, Mofan decide mostrar aos guardiões o seu poder e o que ele realmente era capaz de fazer com toda a sua energia. Com os guardiões indo para cima de Mofan, o mesmo apenas usa uma de suas habilidades, gritando o trovão do submundo. Mano, esse realmente é meu Manhwa favorito. Mas essa habilidade de Mofan acaba causando um grande estrondo em tudo ali, e até mesmo a Draconata se assusta e pergunta a Mofan se por algum acaso ele queria matar todo mundo ali. Em meio a toda aquela energia, Mofan se esforça muito para tentar chegar até a sua espada. Mesmo não aguentando mais, ele realmente não podia morrer ali. Afinal, mesmo sentindo muita, mas muita dor mesmo, ele sabia que tinha de aguentar por ser o grande imperador do submundo, o grande Lorde de Xichan. Mano, esperei demais por esse momento. E depois de muito esforço da parte do nosso querido prota que todo mundo desdenhava, o garoto finalmente consegue colocar a mão em sua espada.
Lá ele. Enquanto isso, no galpão, o Senior difere seu ataque contra Hou-Yuan e para o azar da mesma, o golpe era hit kill. Pegou, deitou. Mano, que maluco coxinha, velho, sai fora. Porém, seu pai se põe à frente da garota, dizendo a mesma para que usasse a técnica que ele ensinou. E também diz ao Senior para não usar a tocar em sua filha. Com os olhos cheios de lágrimas e com muita pena de seu pai, a garota usa toda sua fúria contra o Senior e diz que ele não passa de um verme do submundo. O golpe, que até aparentava ser inofensivo, quando atinge a faceta do maluco, começa a destruir e Qin Yang já começa a gritar desesperadamente de dor na mesma hora. Desesperado, o pai de Hu alerta a garota, dizendo que estavam expostos demais e que precisavam chegar até Mofan imediatamente, mas que definitivamente ela precisava parar o sangramento de seu peito. Enquanto eles se retiravam dali, o estudante Senior grita com muito ódio para Hou-Yuan, dizendo a mesma que queria dar cabo nela o quanto antes. Assim que Hou-Yuan e seu pai chegam até Feng Hua, disparam a perguntar a mesma o que é que estava vendo ali e onde caramba estava Mofan. Fria como sempre, a Draconata apenas responde que Mofan estava summonando trovões do submundo para derrotar os dois. Porém, ela não faz ideia se ele ainda estava vivo entre eles. Huo fica desesperado ao ouvir aquilo e pergunta ao Prota se por algum acaso ele tinha enlouquecido para jogar trovões em si mesmo ou se ele achava ser invencível. Mas lá dentro daquela tempestade, Mofan finalmente havia conseguido pegar a sua espada enfim. Nessa mesma hora, o maluco já abre um sorrisão de quem já tinha ganhado a batalha. Com muita fúria e concentrando toda a sua energia, Mofan grita dizendo que agora seria o fim daqueles bastardos de uma vez por todas. E daquela energia sinistra, simplesmente uma armadura surge no corpo do Prota. E na hora o maluco já abre mais um sorrisão. Cara, eu realmente esperei muito tempo por essa cena. Assim que Hou-Yuan e seu pai enxergam Mofan são e salvos, já ficam de cara e gritam que era impossível ele realmente estar vivo ali. A Draconata fria como sempre dispara que Mofan até mesmo teve tempo para trocar de roupa, mas que o garoto realmente tem um baita mau gosto. Vendo aquela tempestade e toda aquela energia do submundo, Xiaomu grita que isso é impossível, afinal ele mesmo deu cabo de Mofan com suas próprias mãos. Então o que é que estava acontecendo na verdade? Todo feliz e cheio de energia, o Prota comemora por seu poder finalmente estar de volta, e também agradece a espada Tushan por se lembrar dele ainda. E nesse momento, cheio de energia e poder, Mofan grita para os guardiões que agora iria mostrar a ele o fim de suas vidas miseráveis. Vendo aquela cena, a Draconata reflete que Mofan realmente matou 2 guardiões espirituais com apenas um golpe e que isso realmente era muito assustador. Porém, o que ela não estava entendendo era porque Mofan ficou tão familiar depois de usar o poder daquela espada poderosíssima. De repente, dos céus, alguém grita chamando Mofan de camponês e ainda pergunta como o mesmo ousava tocar em sua espada. Sai fora. Era o mestre Wu Li usando sua habilidade Hou-Yuan, que conseguiu tirar a vida do coitadinho do mestre. Até mesmo Xiaomu, ao ver aquela cena, fica incrédulo e pergunta para o cara em sua mente se ele estava tentando destruir toda a seita ao conjurar Hou-Yuan. Mas para a sorte de todos e a incrível destreza de Mofan, nosso querido guerreiro simplesmente acaba defendendo do golpe com a maior facilidade. O pai de Huo fica muito impressionado ao ver aquilo e se pergunta como era possível o garoto se defender com apenas uma mãozinha. Encabismado ao ver aquilo, o mestre maligno dispara Mofan, perguntando se ele realmente pode usar a espada e afinal quem ele realmente era. Mas olhando para a cara do maluco com muito deboche, Mofan apenas pergunta sobre o que ele realmente achava. E assustadaço com aquilo, Wu Li apenas responde que isso era impossível, afinal Xichan foi morto há muito tempo atrás. De trás do mestre do mal, literalmente surge vários e vários portais com mestres das 5 seitas, gritando que vieram para ajudar a derrotar Mofan. Nesse momento, o covardão simplesmente comemora dizendo que isso realmente era muito bom e que agora ninguém mais iria o desafiar. De muito longe, o estudante Senior apenas estava observando tudo, dizendo que se não fosse até lá logo, acabariam suspeitando dele. Mas para a surpresa do garoto, Xiaomu estava bem do ladinho dele e na hora pergunta para o garoto do que carambas ele estava falando e de onde é que ele estava indo. Logo ele puxa o Senior para perto de si, dizendo ao mesmo que eles precisavam muito irem até lá e verem como estava a luta. O Lee se achando pra caramba, eles para dizer a Mofan que todos os mestres estavam ali agora. Era o melhor o garoto dizer as suas últimas palavras então. Mofan então, com muita fúria, rebate dizendo que não apenas iria mandar eles jogarem no Vasco, como também iria dizimar as 5 seitas ali agora, sem contar que o Lee seria a primeira vítima da sua espada. Isso deixa um dos mestres muito irritado com Mofan, que na hora rebate ao mestre dizendo que iria derrotar, porém na hora o Lee alerta que era uma armadilha apenas. Extremamente irritado, o mestre Lee manda eles calarem a boca e verem que se não matassem Mofan hoje, então os demônios voltariam à Terra e isso precisaria urgente acabar hoje. E usando a mesma técnica que funcionou da outra vez, o mestre ordena para que eles fechassem o círculo para enfraquecer Mofan. Mas o Proto esperto que sua pomba pergunta para o Lee se o mesmo acredita que Mofan realmente iria deixá-los fazer isso. O mestre atende as provocações de Mofan dizendo ao mesmo que iria dar cabo nele agora, nesse exato momento. Com um sorrisão, Xichan responde que estava esperando por isso há muito tempo e que finalmente chegou o dia de sua vingança. Mas nesse instante, alguma coisa acontece com Mofan, deixando o garoto muito incapacitado. E ao verem aquilo, os amigos do Prota correm desesperadamente até o mesmo, gritando pelo nome, perguntando se estava tudo bem. O mestre, com a maior cara de sapo, dispara que essa era a grande chance deles e queria tirar a cabeça de Mofan imediatamente. Porém, o Lee impede dizendo que eles precisavam mesmo era focar no círculo, pois isso já daria conta de Mofan por completo. O pai de Hu chega desesperado ali e alerta Mofan de que a espada Tushan era forte demais para aquele corpinho e que na verdade ele ia acabar morrendo se continuasse. Porém, mesmo enfraquecido demais, o nosso querido Prota rebate dizendo que não irá parar porque ele não pode acabar assim de novo. O pai de Hu então diz que tem uma técnica que poderia salvar Mofan sim, para ele terminar pelo menos essa luta. Porém, ele estava em estado de saúde bem crítico. Ao ouvir aquilo, a Draconata, preocupada com a saúde de seu amigo, diz para perguntar ao pai de Hu se o mesmo poderia lhe ensinar. Mas na hora, o maluco rebate dizendo que isso não seria possível, afinal tinha de ter muita experiência e caso contrário, poderia acabar morrendo. Dentro do círculo, a galera grita para Mofan que ele deve aceitar o destino, pois o céu queria muito que ele morresse de uma vez por todas. E depois de refletir que era agora ou nunca, Mofan simplesmente dispara dizer ao mestre que acabar com
com ele seria muito fácil. Mas vendo o estado do garoto, o pai de Huo grita que na verdade ele não podia fazer isso, ou então acabaria morrendo de vez. Nisso, Ho Yuan pede para o seu pai deixá-la curar Mo Fan, afinal ele já tinha ensinado a técnica para ela, sem contar que ela já tinha a experiência necessária. Rapidamente Huo começa a canalizar a energia dos meridianos para o corpo de Mo Fan enquanto explicava ao mesmo o que estava fazendo com o corpo dele. Observando sua filha também, o pai de Huo reflete que mesmo ela não sendo uma médica formada ainda, tinha habilidades excepcionais e com toda certeza seria uma ótima sucessora. Vendo aquilo ali em sua frente, o mestre diz a si mesmo que não cairá nessas armadilhas de Mo Fan de novo e dessa vez daria um fim ao mesmo. O mestre grita para o círculo das seitas dizendo que eles não precisavam segurar o poder e que não importava se destruiria ou não toda a seita. Preocupadaça, a Draconata dispara que se eles não conseguirem curar o Mo Fan logo, então todos eles estariam indo jogar no Vasco logo. Mas o pai de Huo responde que essa parte realmente era bem crítica e crucial, portanto ela precisava mesmo ficar quieta. Logo o sapo gigante lá de cima começa a rir da situação de Mo Fan e alerta os seus amigos que estavam prontos para dar cabo no garoto. Com isso, as 5 seitas começam a lançar várias e várias bolas de fogo de energia taoísta em direção a Mo Fan. Mas para a sorte do prota, dessa vez ele tinha amigos de verdade consigo, e uma delas era a Dragonata, que usa um escudo muito forte para os proteger. Com Huo Yuan esgotada por curar Mo Fan, o mesmo corre desesperado ao ver que Feng Hua não estava nada bem tentando segurar aquela onda. A garota então dispara dizer a Mo Fan que era tarde demais e nem ele conseguiria bater de frente com o círculo ativado, porém ele ficaria devendo 100 porcos assados para ela pelo sacrifício que ela faria ali. Ah não, pô, ela era mó da hora. E deixando quase todos ali cegos pra caramba, a garota simplesmente causa uma grande explosão de energia Draconata. O sapo comemora lá de cima dizendo que finalmente eles tinham ganhado a batalha e que dessa vez ninguém mais iria questionar o poder deles de forma alguma. Mas do nada algo chama a atenção desse mestre extremamente esquisito que na mesma hora já fica assustado. Era Mo Fan e Feng Hua agora em sua forma de dragão, indo para cima daqueles bastardos com toda a fúria possível. Ao ver aquele monstrengo em sua frente, os mestres ficam em choque, se perguntando de onde é que tinha surgido aquele dragãozão. E ainda em choque, esquisitão pergunta aos seus amigos se por algum acaso aquilo ali não era poderoso demais para eles. E quase que em um feixe de luz, a Draconata passa muito rápido, derrotando o mestre sapo e um outro esquisitão. Cara, essa daí apelou, hein? Um outro mestre, ao ver aquela cena devastadora, começa a gritar desesperado, dizendo que o ciclo estava destruído e que era melhor que eles recuassem de uma vez por todas. Mas nesse momento, simplesmente o maluco é mandado pelos ares com tudo por Feng Hua. E a galera, em meio a tudo aquilo, já estava completamente desesperado, ordenando ao mestre da seita Xing Ling para que chamasse reforços imediatamente. Porém, eu não sei se ele conseguiria comunicação com alguma outra pessoa de dentro da boca da Feng Hua. Impressionado e quase indo de F, o pai de Huo dispara que quando eles combinavam os poderes, ficavam completamente indestrutíveis. Porém, não sabia mais por quanto tempo Mo Fan continuaria lutando. Vendo que quase todos os seus aliados foram de base, o Li fica lá de cima, calado, observando tudo aquilo sem nem saber o que fazer. E é claro que esse povo maligno nunca para de ser ruim. Ele acaba usando novamente a sua habilidade em um outro mestre. Chupando o mestre para dentro de si, o Li consegue deixar a sua habilidade que invocou Ho Yuan ainda bem mais poderosa. Porém, não era só um dão, o maluco tinha chupado todo mundo e muito desesperado ele começa a gritar para o mestre os poupar por favor. E de uma forma inesperada, o maluco começa a sentir de energia por completo e ficando cada vez mais forte e indestrutível. O Senior, ver aquilo em sua frente, fica desesperado e Jiao Mu diz na hora que se não tivesse parado Qin Yang era para ele estar sendo chupado também. Em meio a tudo aquilo, Mo Fan ainda diz ao Li que até agora todos estavam lutando pela vida do mestre, mas mesmo assim ele mandou geral de Americana sem nem ter misericórdia. Com um olhar extremamente sombrio, o mestre Li apenas responde ao prota perguntando por que um lixo como eles mereciam estar vivos ali. Ainda com um olhar extremamente do mal, o Li completa dizendo que na verdade esse sempre foi o único princípio de sua seita desde o começo. Mo Fan então debochando do cara dispara na hora que já que é assim então agora que ele estava sozinho poderia se render, pois seria menos feio, enquanto refletia que mesmo estando com a sua espada Tushan não era páreo para o Li por estar poderoso demais, portanto deveria agir com cautela extrema. Gritando com muita fúria para cima do prota, o Li dispara que na verdade Mo Fan pecou a última vez contra sua seita e por isso agora será o fim do mesmo. Naquela situação, a Draconata alerta o prota dizendo que aquela besta que o Li controlava se chama Ho e é mais antiga até mesmo do que os dragões e que na verdade ela era extremamente forte e poderosa. E sem eles estarem esperando, literalmente do nada, Ho Lian lança uma fumaça sinistra em direção a eles. Mano, eu já teria corrido faz tempo. Em meio a tudo aquilo, a Draconata alerta Mo Fan que o Li queria os engolir por inteiro e com a força dela atual ela não conseguiria resistir por muito mais tempo. Usando a técnica que ele aprendeu com o mestre Gu, ele dispara ao Li que se o mesmo estiver realmente com fome, então poderia comer aquilo. Com muita energia canalizada, Mo Fan lança sua habilidade, uma mãozona sinistra na cara do maluco. Aquilo parecia mais como um buraco negro, mas de uma forma mais surpreendente ainda, lá no fundo causou apenas uma explosãozinha. Vendo que a habilidade de Mo Fan não teve efeito sobre o bicho, a Draconata apenas zomba do prota, perguntando se ele iria ficar alimentando aquela criatura. Envergonhado e extremamente nervoso, Mo Fan grita que nunca esperou que a garganta daquela criatura fosse tão assim profunda. Credo, cara, sai fora. Feng Hua também fica desesperada e grita para Mo Fan pensar em uma outra coisa rapidamente, ou então seriam comidos vivos. Preocupadas com aquela situação, Mo Fan dispara que já que não conseguem atacar por fora, talvez a solução seria atacar de dentro da besta. A Draconata responde com rapidez que ela até poderia mesmo cuidar do escudo para Mo Fan, porém o restante seria com ele. Mo Fan pula para dentro da fera, gritando que se ela queria o comer, então o desejo dela seria realizado com sucesso. Sai fora, hein, Mo Fan, você não era assim. Enquanto ele adentrava dentro da garganta da fera, o prota consegue observar aquele monte de coisa destrutiva. Porém, por sorte, tinha um escudo de Feng Hua em si. De dentro
dentro da besta, o Lee começa a zombar de Mofan, dizendo que pelo menos ele era corajoso o suficiente para chegar até ali. Com muita fúria mesmo, olhando para o Lee, o prota grita que irá arrancar a cabeça do mesmo, fazendo pagar por todo o mal que ele causou à sua raça. Porém, assim que Mofan golpeia o mestre, o mesmo consegue se defender usando sua incrível espada, causando um grande estrondo. O poder das espadas era tão grande mesmo que simplesmente com esse único golpe, uma enorme explosão acontece de dentro da criatura. De frente com Mofan, o Lee o chama de pirralho asqueroso por ter invadido seu reino, mas acrescenta que o reinado de sorte de Mofan acaba ali e agora. Porém, surpreendendo o mesmo, Mofan simplesmente desaparece da frente do cara, deixando ele sem entender nada do que estava acontecendo. Mas surpreendendo ainda mais o maluco, Mofan aparece de trás dele, golpeando o Lee, que chega até mesmo a gritar de dor. Assustadaço com o Mofan, ele grita que aquela era a técnica exclusiva de Dishichan, chamada de Blink, o que significava que Mofan realmente era ele, em carne e osso, meu cria. De uma forma muito sinistra, então Mofan segura o pescoço de Lee e dispara que na verdade ele está certo, pois ele realmente é o Lorde Dishichan. Desesperado, ele acrescenta que realmente Dishichan sobreviveu, e por isso não conseguiram refinar os ossos de seu antigo corpo, e que na verdade sempre soube que tinha algo de errado quando a espada Tushan vibrava na presença de Mofan. Com muito deboche no olhar, Mofan apenas diz que o Lee não passa de um idiota, e nesse instante começa a conversar com sua espada, dizendo a mesma que fazia muito tempo que ela não via sangue, mas finalmente tinha chegado a hora dela de novo. Mofan, olhando que nem um lunático para o cara, cumpre com a sua palavra e a espadada atravessa o peito do mesmo. E com o Lee caindo lá de cima, Mofan ainda diz que ele deveria se sentir honrado por ser o primeiro a morrer para ele depois de seu renascimento. Tossindo aos seus últimos suspiros, o Lee então responde a Mofan dizendo que admite que realmente subestimou demais. E sorrindo de uma forma sinistra, ele diz que Mofan se esqueceu de que aquele ali é o reino de Uli e ninguém mesmo poderia o derrotar ali. Ao ver aquilo diante de seus olhos, Mofan já fica completamente em choque, pois as feridas de Uli se curaram e até mesmo para ele isso era impossível. Rindo da cara do prota, o Lee então diz que isso foi apenas um teste que ele resolveu fazer e que na verdade dentro desse reino ele era literalmente um deus. Usufruindo de uma explosão de energia, ele começa a segurar Mofan, que mesmo se esforçando ao máximo realmente não consegue sair de lá. Ao se ver naquela situação, Mofan já fica completamente em choque, afinal ele realmente estava sendo preso e sua energia estava sendo absorvida. O Sinistrão explica a Mofan que o Reino Blood existe para absorver toda a energia de suas vítimas e as convertir assim em energia do caos para que seu corpo não sobrecarregasse. Vendo Mofan estranho, o Lee ainda pergunta para Dishichan se por algum acaso ele estava sentindo uma energia um tanto quanto familiar. Completamente em choque, Mofan gaguejando pergunta ao Lee se aquela era a essência dos demônios. Sorrindo, ele grita que esse é o seu maior feito e que na verdade, desde sempre, ele vem matando os demônios para construir esse reino indestrutível. O maluco do mal ainda continua zombando da cara do prota, dizendo que a raça dele é inferior demais, tal qual como um animal para ele. Ainda completa que por isso ordenou aos seus alunos para que capturassem os demônios ao invés de matá-los, para que assim pudesse sugar ainda mais energia deles. Irritado, Mofan grita que então era culpa dele todos esses desaparecimentos e que na verdade os tratou como os animais. Debochado que só a pomba, o Lee ainda acrescenta para Mofan poupar a sua energia e que na verdade ele nunca conseguiria quebrar aquelas ligações. E depois de forçar muito a barra das ligações, Mofan finalmente consegue romper uma delas e com muita fúria, o prota empunha novamente a espada Tushan e grita com ódio que irá mandar o Lee de vala, custe o que custar, e jura que quando mesmo estiver no submundo, então ele irá para lá, para dar cabo nele de novo mais uma vez. Com toda a força que tem dentro de si, Mofan pula para cima de Uli, gritando que irá dar cabo nele ali e agora, então era melhor o mesmo usar toda a força que tinha. Porém, ainda gargalhando, ele dispara ao prota que está muito ansioso para esse ataque, pois irá o transformar em pó. Olha quem vem. Enquanto partia para cima daquele salafrário, Mofan reflete que então aquela era a técnica que ele usou para matar todos de sua raça. Vendo que Mofan não estava nem aí para o seu golpe, o Lee fica se perguntando se ele iria direto para cima sem querer esquivar. Mofan, com muito ódio em seu coração, continua indo em direção ao mestre sem hesitar por um instante, enquanto mesmo que ele estava alertando ao prota que ele era idiota, pois o Lee era invencível ali. E rindo pra caramba, o Lee provoca mais ainda o prota, dizendo que ainda que o mesmo corte ele ao meio, ainda assim conseguiria se regenerar através do poder de seu reino. Mas surpreendendo a mim, o maluco também, o prota simplesmente lasca a espadada bem no meio da fuça daquele insuportável. Arremessando o cara para longe, o prota simplesmente dispara que isso é para ele sentir 1000 vezes a dor que ele causou à sua raça, e que dali viria muito mais. Dando mais uma bordoada no cara, Mofan acrescenta que irá garantir pessoalmente que o Lee pague por todo o mal que fez à sua raça. Não dá outro, o maluco simplesmente começa a descer o cacete em Lee, metendo várias e várias porradas no maluco. Foi mexer com a pessoa errada, cara. O Lee na mesma hora percebe que estava perdendo até mesmo seus sentidos por conta da surra que estava levando, e que agora iria usar aquela técnica então. Aquela mesmo? E quando o Mofan ia descer mais uma na cara do maluco, que já estava todo arrebentado, mesmo grita desesperado, concentração do reino. O poder do reino se concentrou em uma órbita pequena e nessa hora o Lee zomba de Mofan, desafiando o mesmo a se mover rápido em um espaço tão pequeno daquela forma. Com muito medo, o Lee dispara a Mofan que ele colocou as mãos na espada Tushan por pouco tempo e mesmo assim quase o derrotou. No fim, Dishichan realmente era muito forte e poderoso, mas mesmo assim tinha que morrer ainda. Novamente o Mofan fica meio que congelado e rindo o Lee diz que só vai ficar de boa, esperando a essência de Mofan ser absorvida por completo. Esse cara realmente não aprende, cara. Rindo da cara de Lee, Mofan dispara perguntar
assim o mesmo sabe que Mofan forjou a espada Tushan em metal santo e que além de indestrutível, ela armazenava essência também, e pergunta se ele sabe o que isso significava então. Mofan com muita fúria então responde a sua própria pergunta, agradecendo a Uri por devolver a ele toda a essência que roubou de seu povo e que irá agradecê-lo dando um vinho mesmo ali e agora. Vendo aquilo em sua frente, o cara começa a gritar em desespero, dizendo a Mofan para que não pegasse toda a energia para si, mas Mofan ignora com muita raiva e apenas rebate a Uri que definitivamente esse era o fim dele, custe o que custar, causando uma enorme explosão. Lá de baixo, Royuan chega a ficar muito assustada com o estrondo da explosão e na hora se preocupa com Mofan. Dos céus, a espada Tushan cai em frente a Rui e seu pai, e do outro lado Mofan cai todo bagaçado no chão e desacordado já. Rapidamente Mofan se levanta e reflete que a sua técnica falhou, explodindo a espada Tushan para longe, porém ela deveria ter absorvido toda a sua essência e agora seu corpo estava no limite, e sem a espada ele não conseguiria mais. Do nada Uli pisa na cabeça de Mofan, chamando de bastardo e grita com o mesmo, dizendo que ele destruiu a arma que Uli forjou há mais de 600 anos. Aos suspiros Mofan apenas responde que esse feito era de seus aliados, e de seu povo também. Definitivamente Uli não merecia tal poder assim. De uma forma muito sinistra ele responde Mofan dizendo ao mesmo que agora iria pegar o núcleo demoníaco do Prota, pois ele realmente não vai escapar dessa vez de forma alguma. Mas ao ver seu amigo naquela situação, a pequena Royuan corre desesperada em direção ao mesmo, gritando pelo seu nome. E com Uli prestes a coringar por completo e destruir tudo, Mofan percebe o perigo em que Ru estava entrando, e na mesma hora grita a Royuan para que ela tomasse muito cuidado.